Pronto, e começou a gravação. Tá. Outros avisos que a gente precisa dar também é que depois do... A Secomp já está acabando, né? Então, essa é quase... É o último dia. Ainda faltam mais 2 atividades, além dessa. Então, depois do workshop, a gente vai ter um bate-papo com um youtuber, o Dio Linux. A gente vai falar sobre open source e software livre lá no canal dele. Então, a gente vai levar os Unicampers para conversar com ele. E isso às 7 horas. E às 8 horas, a gente vai começar o nosso hackathon. Então, se você não se inscreveu, a gente está liberando para você se inscrever até às 5 horas. E se você já se inscreveu, você precisa entrar lá no Discord para formar sua equipe. A gente está formando as equipes por lá, está dando os avisos por lá também. Agora é com vocês, Vitor, Samuel, Lucas. Podem começar aí. Bom, galera, acho que dá para a gente começar rapidinho se apresentando, né? Eu sou o Vitor, sou EC010, sou um dos fundadores aqui da GoBots, e, acho que eu e o Samuel, né, ele também é 010, a gente viu a primeira Secomp ali começando na nossa graduação, acho que foi em 2011, 2012, e, pra gente, depois de alguns anos, né, poder participar aqui, dando esse workshop aí pra galera, nesse evento que a gente acha super importante, é um prazer. E, bom, ainda vou falar muito das coisas que eu gosto aqui, de Ada GoBots, então acho que é isso. Se quiser se apresentar rapidinho, Samuel, e depois o Lucas, aí eu já começo com a apresentação. Claro. Como o Vitor já disse, né, a gente é de 2010, da Unicamp, já fala... mas é bem legal estar aqui, né, na Secomp, podendo compartilhar um pouco, né, do que a GoBots faz, né, e de tudo que a gente também aprendeu junto com a faculdade, junto com a Unicamp, e aí devolver um pouquinho, né, do que tudo que a Unicamp nos deu, né. Bom, acho que é isso. Lucas? Bom, meu nome é Lucas, acho que eu sou o mais novo aí do pessoal, e eu sou cria do Cutuca, então, bom, de certa forma, não cheguei a entrar na Unicamp, mas a Unicamp me ajudou bastante no curso técnico, que foi o que me abriu a porta para estar na GoBots. Boa, vou compartilhar a tela aqui. E aí, assim, esse workshop, a gente vai ter 2 momentos, tá? A gente vai fazer uma apresentação aqui, eu acho que coisa de 15 minutos, uma apresentação inicial ali, abordando alguns conceitos da parte de linguagem natural e IA. Eu acho que, cara, vamos tentar fazer sempre um bate-papo, acho que esse primeiro momento é um momento bom ali para tirar dúvidas e, enfim, mandem aí no chat as dúvidas, se quiserem abrir o microfone também, interromper, não tem problema. E acho que a ideia é a gente ter uma discussão mesmo sobre IA, tem vários pontos legais, eu queria também ter isso alinhado com vocês, de qualquer expectativa, qualquer dúvida, mandem aí que a gente vai respondendo. Mas, bom, para iniciar o workshop, né, eu gosto muito desse slide, que ele mostra um pouco dos níveis, né, que tem, em termos de resultado mesmo, e tecnologia, usando a parte de processamento de linguagem natural. Então, a gente tem aqui mais para a direita e para cima, né, um nível maior, e aqui mais para a esquerda das coisas mais básicas, né. Então, quando a gente pensa num bot, né, em algum sistema que interpreta ali texto, né, ou até voz que acaba virando texto, os mais simples, né, são algo que é um menu, que seria um grande if-else, né, um switch e tal, ou word-based rules, né, que são dados ali baseados em palavras-chave, e perguntas e respostas simples, né, então a gente vai ter ali um conjunto de 10 perguntas e respostas, você vai lá, cadastra tal, e aí conforme você vai caminhando para a direita, você começa a evoluir no lado de integração. Então, por exemplo, você pode ter um bot super simples, que ele vai entender aí, sei lá, se o cara perguntar, por exemplo, a previsão do tempo, ele vai fazer uma query numa API, vai buscar a previsão do tempo e retornar. E isso já é um caminho ali de você evoluir ali o robô. Um jeito mais simples também, mandando links, evoluindo um pouco mais aqui para a direita, né, já no level 2,
é você pegar dados geográficos, é o robô saber o momento de iniciar uma conversa, você fazer queries mais inteligentes, né? Ao invés de você só mandar ali a previsão do tempo, você pergunta o local, entende o local, envia o local, puxa, sei lá, faz um cálculo ali baseado no CEP e tudo mais. E aí jogando aqui para cima, né, esse Case Process Interaction, uma super buzzword, né, mas no meu entendimento é algo mais relacionado quando você tem um entendimento ali até do histórico, né, do que rolou ali em todo, vamos supor, você teve um problema ali na Uber, você já mandou várias chamadas, você está ali no seu quinto chamado, seria ali ter uma inteligência, né, um sistema que consegue ter todo esse histórico ali junto de integração na hora de te atender. E essa parte de integração, cara, ela realmente é um dos esqueletos do robô. Quando você vai aqui pro meio, né, esse meio ele está mais focado na própria inteligência, então evoluindo um pouco dos menus, né, você começa a poder criar ali umas máquinas de estados, ou seja, não é só uma interação, mas você consegue ter ali vários caminhos possíveis e trazer isso de uma forma mais estruturada, que consegue resolver bastante. Hoje eu diria que 90% dos bots que vocês interagem, eles estão entre o level 1 e o level 2, sabe? Normalmente é uma state machine com esse treinamento de NLP bem básico, né? O NLP eu vou entrar mais profundo. Também temos alguns outros exemplos aqui de entender ali o humor, né, da pessoa para navegar aí nessa máquina de estados e tudo mais. Entrando aqui um pouco mais para uma super inteligência, né? A gente tem aqui no topo um self-learning, que é, cara, como que você faz um robô que aprende sozinho, né? Esse é um super desafio, algo que a GoBot desafia todo dia, né? Como que a gente automatiza esse aprendizado dos robôs? Vou entrar nisso ali mais no fundo, né? Mas nesse self-learning acaba envolvendo esses outros pontos, né? Então, para ele aprender sozinho, ele tem que ter uma análise ali do histórico da conversa, ele tem que ter uma inteligência conversacional mais avançada e tudo mais. Esse B2B, ele significa bot to bot, embora normalmente o B2B é business to business, nesse caso é bot to bot, que seria talvez um bot encaminhar para outro. No sentido aqui de interação, é algo que já envolve o humano. Então, quando você fala de um super sistema ali de atendimento, né, que envolve inteligência artificial, não existe solução que é 100% humano, 100% robô. O humano sempre vai ser muito importante, desde a etapa ali de treinamento até no sistema como um todo, né? Então, o mais simples é um canal, uma linguagem, talvez um humano, e aí você começa a evoluir para, por exemplo, eu tenho um sistema que eu consigo atender o meu site, meu WhatsApp, meu Facebook. Em algum momento ali você não tem só um atendente, né? Você tem mais de um atendente e o sistema pode, inclusive, delegar ali para o atendente correto. Então, acho que esse slide é bem legal, que ele mostra os possíveis caminhos, né? E como você consegue evoluir em várias dimensões para trazer uma solução legal ali no fim do dia. Isso aqui é um gráfico da McKinsey, né? Acho que alguns de vocês já conhecem, é uma consultoria estratégica, e eles mostram aqui quais são as principais, né, indústrias que já usam inteligência artificial, e quando você olha aqui, né, por exemplo, telecomunicação, né, a parte de serviços é muito forte, quando você olha aqui na parte de varejo, né, que é o retail, a parte de marketing e vendas é muito forte, a parte de high-tech, né, que seria tipo um Google, um Face, a parte de serviços, né, e produto é muito forte. Eu acho que aqui estaria os polêmicos algoritmos de recomendação ali que aquela série lá, Social Dilemma, abordou. Então, a gente tem várias, né, cara, aplicações em várias indústrias, não só para atendimento, né, mas desde, cara, algoritmos e tudo isso, quanto mais conhecimento você consegue estruturar daquele lago de dados, data lake, quantidade imensa de dados, você vai estar mais forte. A GoBots, até dando um contexto, a gente tem bem claro aqui que a gente não vai conseguir fazer a inteligência artificial para todos esses cenários. E a gente começou, né, falando um pouco da história da empresa,
como quase uma software house, né, onde a gente fazia projetos personalizados, tentando encontrar ali um produto, né, e um match ali com o mercado. E 2 anos depois de, cara, muito sofrimento, bater bastante cabeça, a gente chegou num produto legal, que a gente foca principalmente nesse 52 aqui, né, que é a parte de vendas e varejo. A gente tem um robô que ele responde imediatamente ali as perguntas nos principais marketplaces, que seria tipo Mercado Livre, Americanas e tal, e isso traz um valor enorme ali para o lojista. Hoje a gente está em mais de 180 lojas e crescemos aí para vários países. A gente tem uma sede no Chile também e temos crescido bastante aí, cara. Esse ano foi um ano que a GoBots, desde o começo do ano, a gente já duplicou e acho que até o final do ano a gente vai crescer mais ainda. Então, esse é um pouco do nosso foco, embora a tecnologia, né, o core ali, ele pode ser aplicado em outras áreas, né? É só uma questão de foco mesmo, né? Tanto de empresa, né, quanto da IA, dos dados de treinamento. Na minha opinião, faz muito sentido você ter um foco, né? Você não consegue ser bom em tudo. Esse é um pouco da GoBot. Deixa eu ver, alguém tem alguma dúvida? Não estou acompanhando, deixa eu abrir aqui um pouco o chat. Por enquanto não, né? Eu posso comentar se tiver alguma questão. Obrigado, Samuel. Fica mais fácil. E agora eu vou entrar já para o tema do workshop, tá? Já expliquei o cenário geral, falei um pouquinho da GoBots. Vou entrar aqui no básico do processamento de linguagem natural. E esse slide aqui ele é bem interessante, que ele mostra, né, esse útero seria tipo uma interação de uma frase, né? Então imagina, um Alexa da vida, né? Você chega, Alexa, quero saber as notícias, né, financeiras de ontem. Você tem duas coisas aqui dentro da frase. Você tem as entidades e você tem a intenção. Essa modelagem em entidades e intenção é uma forma de você ensinar ali o código, né, o algoritmo, a tirar algum conhecimento dessa frase e trazer ali, sei lá, gerar uma query, ou enfim, tomar alguma ação em cima disso, né? Então, o que era ali um monte de 0 e 1 para o computador, passa a ter algum significado e você pode agir em cima desse significado. A intenção, que aqui ele coloca até como exemplo show news, é uma modelagem. Nesse caso ele colocou show news, porque é uma pergunta, né, o cara tá perguntando, cara, me fale as notícias, né, a intenção pode ser informação, notícias, e as entidades são meio que os parâmetros, então são tipo quase que subclasse. Por exemplo, o yesterday é ontem, mas o cara podia falar, cara, me fala as notícias do mês passado, me fala as notícias, sei lá, da semana passada, e o financial seria uma entidade aqui de, sei lá, de tópico, né, de assuntos, então financeira, esporte, tudo mais. E aí, nesse cenário, você poderia ter vários exemplos treinados, né, que isso é feito por humano, tá? Treinados de várias interações, por exemplo, outras intenções, show news, podia ser, cara, show me sports news today, e aí esse vai ser um exemplo de intenção. Se o cara falasse assim, cara, tipo, não sei, what's the weather, seria talvez um show weather forecast, né, tipo, qual a previsão do tempo, mostre previsão do tempo, e aí isso entraria em outra intenção. E essa identificação de intenção, você tem vários conjuntos, né, de exemplos, então exemplos de notícia, exemplos de previsão do tempo, exemplo, sei lá, quero cancelar algo, e aí quando vem uma frase, ele tenta, nesses diversos exemplos, descobrir qual que é a que está mais próximo, né, e aí ele acha e dá esse match com uma confiança. No caso das entidades, é algo ali até... Ele tem 2 modelos, né, que são usados hoje, que a gente está mais acostumado. Ele consegue pegar a entidade meio que pela posição dela na frase, e o outro, você dá vários exemplos ali de entidade. Então, vamos supor, sei lá, tem na cor amarela, você tem ali um dicionário, basicamente, que é, cara, entidade, cor, possíveis exemplos, amarela, amarelo, branco, branca, e vai... Azul não tem, tipo, mas você vai crescendo esses exemplos e o robô, a IA, ela consegue extrair esse conhecimento. Uma outra forma, né, de fazer esse treino, isso aqui é numa frase só,
mas isso também pode ser aplicado, né, em grandes bases de texto, né, tipo, por exemplo, um artigo, existe vários cenários ali que você processa papers científicos tentando trazer coisas de direito, sei lá, leis, tem gente que usa isso para saúde, é bem extenso, assim, a quantidade de casos de uso, mas aqui você viu que legal, né, alguma pessoa pode ter anotado esses dados anteriormente, e aí a IA ela vai conseguir saber que esse cenário aqui isso aqui, por exemplo, Augusto é uma data, isso é uma data, isso é uma data, Illinois é uma localização, United States é uma localização, e você vê que é uma questão ali de modelagem, né? Eu poderia ter modelado o Illinois como estado e o United States como país, depende do qual o objetivo que você quer. Aqui também outro exemplo que, se eu for tentar ler essas coisas, eu não vou conseguir, mas isso aqui é uma proteína que é equivalente a isso, então, mais um exemplo desse uso de entidades, né? Essa parte, o nome disso, o nome mais técnico seria tipo Named Entity Recognition, que fala. E está relacionado a essa parte, principalmente de linguagem natural. Aqui também um outro exemplo, né? Esse é um pouco mais amigável de queries, né? Então, ele tem ali a intenção, ele descobre aqui, por exemplo, que o keyword é uma informação sobre o local, e aí ele faz uma ação em cima dessas entidades, né? Ele dá um get res em cima desse local. E você poderia ter várias outras ações, né? O outro exemplo, para deixar bem claro, né? Vamos supor que você tem um robô ali que faz ali uma interação ali, sei lá, o robô do Itaú, né? Você vai lá, manda uma mensagem, cara, quero saber o saldo da minha conta corrente. Opa, ele sabe que é o saldo, né? Você tem ali, sei lá, a entidade saldo, ele sabe que o tipo de conta é a corrente, então aqui a intenção, no caso, né, foi InfoSaldo e a entidade foi conta corrente, foi essa modelagem que a gente propôs, mas você poderia criar intenções diferentes para conta corrente, sei lá, conta poupança, isso vai um pouco da modelagem. Esse chipzinho com cérebro é o serviço de NLU, que é onde você faz todo aquele treinamento. Aqui eu coloquei alguns exemplos. A gente tem o Watson, né, Conversation, agora acho que mudou para o Watson Assistant recentemente. Tem o API.ai, que o Google comprou e virou Dialogflow. Tem o RasNLU, que é um open source que a gente vai entrar mais a fundo. E aí, isso gera uma query, a query retorna o saldo e o robô completa, né, gera a mensagem ali com o saldo. Agora, cara, assim, essa é a parte mais básica ali de linguagem natural. Tem outras coisas que a gente faz no nosso grupo de pesquisa, que eu acho que considero um pouco mais avançadas, que é como que você processa isso, por exemplo, e gera conhecimento, né, de fato. E uma tecnologia bem legal que a gente tem no nosso time de pesquisa são os grafos de conhecimento. Então, você consegue processar ali quantidade de texto imensa, né, procurando por conhecimento, e assim que você acha o conhecimento que você quer, você salva ele nesse grafo de conhecimento. Então, um exemplo, né, que a gente tem, hoje a gente trabalha, né, cara, muitas lojas que vendem produtos automotivos, é um pouco do nosso pesadelo, porque são as que têm as perguntas mais difíceis. Como que você vai saber se o farol serve no Honda Fox 2002 ou serve, sei lá, na Hilux 2015, enfim. Essas informações, normalmente elas não estão estruturadas. E o grafo de conhecimento ele serve para estruturar isso. Então, se a gente processa algo na descrição que diz isso, ou até alguma resposta da atendente que diz isso, a gente consegue gerar esse conhecimento e ele vai em forma de triplas no grafo, né? Então, ele teria uma tripla ali, cara, esse produto serve em tal carro, e isso envolve ali uma super modelagem, né, de ontologias e tudo mais, mas para também abrir a cabeça de vocês para essa área, que ela entra junto ali com o processamento de linguagem natural, para você criar uma solução mais parruda, assim, mais completa. E esses outros nomes que estão aqui, Wikidata, DBpedia, eles já são soluções que trazem esse conhecimento em forma de grafo que você pode usar. Então, vamos supor, eu imagino que aqui na DBpedia tenha... Quem fez banco de dados com
com o Santanque. Eu lembro que tinha um projeto que a gente usava. Você consegue ali fazer queries na DBpedia, aí buscar ali, sei lá, álbuns de música de algum artista, e tudo isso você vai percorrendo, né, esses grafos e trazendo ali informação. Então, é algo que você usa para criar informação estruturada, uma vez que ela é estruturada, você consegue consultar ela e melhorar o desempenho ali da solução e do problema que você tem. Um exemplo, né, seria esse. Então, a gente tem aqui que o Lehmann aqui, ele é professor doutor, ele trabalha nesse instituto aqui, Fraunhofer, ele dá aula aqui eu imagino que isso deve ser Knowledge Graph, ou eu não sei, mas é um curso na área de ciência de computação, em inglês. Ele trabalha com a Fischer, que também dá aula disso. Os dois moram em tal lugar, então você está vendo que é sempre uma tripla, né? O professor trabalha em tal lugar, o professor ensina tal coisa, e você tem todas essas relações ali estruturadas, e aí, vamos supor, eu quero saber, vamos supor, sei lá, perguntaram para mim, quem que trabalha, aliás, quem que mora na cidade de Bonn, o Knowledge Graph retornaria ali, né, o nosso amigo aqui, Lehmann, e a nossa amiga Fischer. Um pouco aqui trazendo um pouco do exemplo bots, trazendo um pouco da nossa realidade, né, a gente tem aqui os clientes, esse exemplo é bem simples, né, a gente está olhando só, por exemplo, o Mercado Livre, mas hoje se você faz uma pergunta no Mercado Livre, a nossa IA processa e já responde imediatamente. Se ela não entender ou não achar essa informação, ela vai para o painel de controle, a equipe de atendimento faz a resposta, e com base nessa resposta a gente já alimenta a IA, e se ela entender que é algo que ela consegue buscar, por exemplo, sei lá, um cálculo de frete, um prazo de envio, ou alguma informação de produto que a gente já tem ali, por exemplo, até no gráfico de conhecimento, ela busca e também retorna imediatamente. Aqui entrando mais no nível de soluções, né, e exemplos. Tem uma pergunta aqui. Pode falar. O André perguntou, Vitor, uma dúvida sobre essa questão de ontologias e knowledge graphs. Como vocês estruturam os KGs? Vocês criam um para cada cliente ou conseguem generalizar um KG para cada área? Boa. Cara, a gente tem estruturado por tipo de interação. Então, assim, a gente começou a fazer o KG, por exemplo, muito mais olhando essa parte de compatibilidade, e o KG, o conhecimento dele, ele é o mesmo, né, a mesma estrutura, a mesma ontologia para todos os clientes, né, porém, na informação ali, por exemplo, do produto, a gente sabe quem é o vendedor. Então, a gente não, por exemplo, quando a gente vai consultar o KG, a gente filtra por produtos de tal vendedor. A gente não quer ali, no primeiro momento, né, trazer ali uma informação que pode ser de outro vendedor e que esteja errada. Mas a gente fez isso muito baseado na dificuldade que a gente tinha, né, e no primeiro passo que a gente tinha de melhorar ali o desempenho do robô. Mas poderia ser feito ali por loja, por área, poderia ser feito de várias formas. A gente, para começar, começou bem simples ali com de compatibilidade. Hoje a gente já tem outras diversas, sei lá, triplas, né, e regras que a gente consegue aprender processando ali o texto e gerando esse conhecimento. Não sei se ficou claro, André. Se não ficou, pode mandar aí no chat. Tem outra dúvida também do Yuri aqui. Ele perguntou se buscar as informações no grafo não atrasa o modelo. Não atrasa. Do nosso lado, assim, o modelo, essa busca ela é rápida. A busca em grafo ela é uma busca que normalmente é rápida, mesmo o grafo sendo bem grande. E cara, é coisa de menos de um segundo atualmente aqui na GoBots para fazer essa busca. E só separando um pouco, quando a gente fala de modelo, vamos supor, o modelo da IA que entende ali as intenções das entidades, ele fica como se fosse num bloco separado do KG, né? O KG ele é uma base que você consulta, e o modelo é o que processa ali a imagem, a mensagem, tenta entender o que é e vai e faz a consulta depois. Então, são meio que blocos separados,
mas que essa consulta ela não tem atrasado. É claro que eu acho que dá para você fazer um KG que atrase. Se você tiver muito dado e, sei lá, os links entre eles estiverem meio que mal feitos ou mal estruturados, eu acho que pode dar problema, mas a gente ainda não teve esse problema. Tô falando pela experiência própria, tá? A gente ainda não teve isso. Tem mais alguma aí, Samuel? Ainda não. Boa. É legal, galera. Acho que as perguntas são bem importantes, sabe? Acho que aproveita esse momento para tirar as dúvidas aí. É um assunto bem interessante que às vezes uma coisa eu acabo deixando passar. E aí aqui, tipo, só meio que seria tipo um pouco da arquitetura de um chatbot básico, né? Então, você vai ter ali aqueles serviços de inteligência ali, de processamento de linguagem, você vai ter ali um front-end, né, que é o Angular, HTML, CSS, onde você vai poder ter tanto o chat ali, né, que vai ficar no site, a sessão ali de perguntas e respostas e tal. Tudo isso fica centralizado num EC2, né, que é basicamente um servidor, uma máquina que vai rodar ali toda a aplicação, e essa aplicação ela conecta, né, tudo isso com os sistemas que a gente chama de sistemas externos, né, tipo banco de dados, APIs, tudo que precisar consultar, e essas plataformas de mensagem seriam tipo outras plataformas, né, tipo um chat, um Face, um WhatsApp e tudo mais. Então, basicamente, você pode ter ali o seu front, né, tanto para o atendente responder quanto para o cliente mandar mensagem, integrações com fronts já prontos, né, e o seu serviço de IA. Opa, a gente já vai entrar aqui para a parte da mão na massa, né, acho que deu, deixa eu ver se eu fui como prometido ali, talvez estourei um pouquinho ali os 20 minutos, mas hoje na GoBots a gente usa o Rasa, ele é um open source de processamento de linguagem natural, e a gente meio que fez ele tunado aí, baseado na nossa solução. A gente já usou muito os serviços da IBM, já usou os serviços também, e se eu fosse dar uma dica para quem está começando, sei lá, mesmo que você queira começar um negócio em cima disso tal, vale a pena você começar com um serviço mais pronto. Por exemplo, da IBM ali, ele vai ter uma interface para você montar ali os nós e vai ter uma telinha, precisa criar os exemplos de intenção e tal. O Rasa, ele não tem isso muito bem, sabe? Ele é mais códigozão, mas uma vez que você tem, cara, um volume muito grande, o serviço da IBM passa a ficar inviável, tanto em custos quanto em personalizações, né? Não só a IBM, os outros. E vale a pena você ter um feito em casa, né? A gente usou o Rasa como base, foi melhorando ele, e lembrando que ele é a parte de linguagem natural. Talvez aqui o que eu comentei ali de Graph e outras soluções ali que poderiam envolver, né, rede neural e tal, ele seria os sistemas mais adicionais aí que a gente usa. Acho que antes da gente entrar ali pro parte do workshop, algum de vocês tem mais alguma dúvida quanto a isso? Deixar um minutinho para se alguém tiver alguma dúvida, a gente já parte para a mão na massa. Desculpa, não sei se podia ligar o microfone. Pode ligar, melhor ainda. Boa tarde. Pergunta, como que o algoritmo aprende? É assistido por machine learning, redes neurais, algoritmos evolutivos, que vai... Boa. O algoritmo, assim, tem várias etapas ali no aprendizado, né? Esses aqui que a gente tem, ele aprende, basicamente, né, ele é um machine learning. Você tem técnicas ali, né, que por exemplo, pode usar rede neural para fazer essa detecção de intenção e entidade, e pode usar coisas até mais simples, né, a parte de, um bem básico você faz uma parada que chama word to vec, você transforma ali as palavras e a frase, né, sec to vec,
em números, e aí você meio que calcula a distância desses números, né? E você consegue falar a distância das frases e jogar eles ali no grupo, né, que está mais próximo. E aí assim, qual que eu acho que é o grande desafio, né? Como que você faz isso meio que aprender sozinho, né? Então você pode usar algo que já foi treinado com o humano e replicar isso para gerar esse conhecimento de uma forma mais automática, né? Então, pô, eu sei que, vamos supor, que quando tem ali, sei lá, voltagem 110, o produto tem tal voltagem. Então, eu posso processar isso em muitos produtos, ter essa informação ali no meu KG, né, no meu grafo, e aí sempre quando vier uma pergunta disso, eu já consigo responder, mesmo sem ter feito ele manualmente, né? Então, esse é um ponto da GoBots. A gente está sempre ali tentando chegar na fronteira ali do self-learning, e tem outras formas, né? Por exemplo, você pode tentar usar umas abordagens mais assim, cara, procurar similaridade ali por rede neural, tentar usar geração de frases, né? Tipo, usando ali, não sei se alguém já viu aquela parte do GPT-3, que é um algoritmo bem interessante, que ele gera, né, textos ali, parece muito que foi um humano que escreveu, então você coloca uma base gigante de texto dentro do algoritmo, ele processa tudo aquilo, e aí com alguns inputs ele vai formando um texto, né? Mas é um pouco disso, assim, como que ele aprende. Se eu fosse falar assim, bem direto ao ponto, acho que uma coisa que é bom deixar frisado vai depender ali de humano, sabe? Acho que as coisas mais avançadas que tem hoje ainda dependem de dados anotados, ainda depende de você ter ali uma supervisão. A gente tem caminhado para aprendizados aí não supervisionados, mas ainda mesmo eles envolve ali um treinamento inicial, envolve bastante trabalho, né? Acho que não tem muito milagre ali na IA, né? Tanto na parte aqui de linguagem natural, quanto ali na parte de imagem, vai ser sempre complicado. Não sei se esclareceu, mas acho que sim. Tem mais alguma outra? Obrigado. Não, boa. obrigado. Qualquer coisa aí, galera, se não tiver dúvida, pode perguntar depois, aí a gente vai deixar os nossos contatos. E, bom, entrando agora para a parte do workshop, a gente tem, nossa, eu não sei se esse link vai funcionar, tá? Tá funcionando. Funcionando, boa. A gente tem esse link, os pré-requisitos seria vocês terem ali o Python e o Rasa, mas se vocês entrarem nesse link, ele já vai ter toda a parte do Jupyter, né, que é o notebook, para vocês rodarem. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é ensinar vocês a usar o Rasa, que é essa modelagem ali vai ser principalmente na parte de intenções, para criar um bot ali simples que vai responder algumas informações. Então, é legal que o Rasa já tem um tutorial inicial que vai ajudar vocês. Então, se vocês conseguirem abrir o QR Code, está tudo ok. Eu botei o link aqui também no chat. Boa. Boa. Esse primeiro, né, que a gente colocou, ele usa, né, esse modelo aí, o Space, que chama, é uma biblioteca ali de linguagem natural, que o Rasa roda em cima, inclusive, e é legal que ela faz ali uns pré-processamentos, né, então ele consegue ali, não sei se vocês estão olhando ali o notebook, mas ele primeiro, ele puxa, né, ele gera ali um texto, depois ele traz ele faz meio que uma tradução, quebra ele sentenças, faz a parte de tokenizar, né, que é separar palavra por palavra, bem interessante. E aí no próprio Space, ele tem essa parte de features, né, que chama assim, part of speech, né, que é esse t.pos, que ele consegue saber, né, qual que é, se a palavra é um pronome, se é um substantivo, se é um verbo.
e isso é meio que pode ser usado ali num pré-processamento, sabe? Se vocês conseguirem rodar, seria legal, mas ele não é tão essencial para a próxima etapa, que aí sim a gente vai fazer um robô mais conversacional. Vou dar acho que uns 15 minutinhos, 10 minutos para ver se vocês conseguem rodar esse notebook, ou pelo menos se vocês conseguirem rodar, acessa o link, vê ali como que tá ali cada parte, dá uma lida. Eu acho que vai ser uma base legal para o próximo, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, vocês podem, sei lá, abrir o microfone e mandar mensagem. Podem mandar mensagem pelo chat também. Boa. E acho que só para a gente não também gastar muito tempo, eu acho que só de vocês conseguirem rodar ali até a linha 6, né, que é a parte que ele faz o part of speech e tal, acho que já seria o suficiente, tá? Acho que rodar tudo a gente vai acabar tomando muito tempo nisso e não vai entrar muito no Rasa, que é uma parada bem legal. Então, chegou uma pergunta aqui do Yuri também. Ele perguntou se a gente já teve problemas de viés nos algoritmos. Se sim, poderia falar um pouco como a gente corrigiu isso. Boa. Cara, eu diria que assim, como a gente tipo, tá muito restrito, né, na parte ali de informações de produtos e tal, a gente dá informações bem objetivas, né? Mas eu acho que um exemplo interessante de viés, que eu acho que pode ser replicado para vários outros cenários, né? Mas é legal vocês sacarem a ideia. Tipo, a gente tinha ali uma interação que era sobre retirada, né? Então a galera perguntava assim, posso retirar? Você podia retirar ali na loja, né? Física, e o robô tinha ali uma resposta. E a gente usava esse modelo, funcionava bem em todas as lojas. Aí entrou uma loja que vendia coisa de airsoft, sabe? Aquelas arminhas, aquelas bolinhas de borracha, não, bolinha de plástico. E aí veio uma pergunta lá, posso retirar a laranja, né? E, cara, o modelo ele nunca tinha visto ponta laranja, ele julgou o ponta laranja como algo irrelevante, deu uma confiança altíssima ali no posso retirar, e ele respondeu, cara, não pode retirar na loja, somente venda online. Então, se, tipo, tudo que você... E aí, acho que é daí que vem grande, né? Todos esses dados que a gente coloca, que você treina, intenções, entidades, você tem que tentar, tipo, a diversidade vem daí, né? Como que você coloca? E você vai ser sempre um processo de aprendizado contínuo. Mas você viu que só de entrar uma loja um pouquinho diferente das outras, né, que tinha uma intenção diferente, o viés já pegou. Outro exemplo que a gente toma muito cuidado, a gente trabalha bastante na hora de dar exemplo. Sei lá, eu vou
identificar as cores. Aí eu vou lá, coloco, tipo, branco, amarelo, vermelho, azul, e só que no final eu não coloquei branca, não coloquei amarela, entendeu? E isso também pode atrapalhar. Ou, por exemplo, cores que você deixa de lado e o robô não identifica, né? Então, assim, tudo que a inteligência artificial ali meio que percebe no texto, considerando ali que foi pré-treinado, ele vai estar ali a resposta, a interação vai estar baseada no viés de quem treinou. Então, acho que é um problema bem sério, assim, é uma pergunta bem legal aí do Yuri. Acho que eu vou dar mais uns 2 minutinhos e a gente entra na parte do Rasa, porque senão vai ficar pouco tempo, tá? Eu acho que a parte do Rasa é mais interessante. Talvez, assim, bom, você já tem a referência, né? Salvem aí o link. Vai ter o vídeo ali no YouTube também, mas eu vou passar ali o começo desse pré-processamento, né? E como que você faz, mas acho que a grande sacada aqui é ver que não é algo super místico, né? É algo que, cara, você tem muitas bibliotecas prontas, você tem várias formas de fazer, e, pô, por exemplo, aqui no Python, você viu, em poucas linhas você já consegue tratar um texto, extrair, por exemplo, quais nomes estão neles, quais são a parte mais gramática, né, e semântica. Então, aqui em cima, né, primeiro a gente importa a biblioteca, esse Space, acho que é uma super referência, quem quiser aprofundar, vale muito a pena ver a documentação do Space. E aqui a gente está dando um load no idioma inglês. Então, como a gente está processando o texto em inglês, quando você dá esse space.load em inglês, você está criando meio que um workspace ali, né, um conjunto de dados com uma base enorme treinada em inglês, né? Por isso que depois, no futuro, ele consegue identificar o que é nome, o que é isso, o que é aquilo. Aqui você põe um texto na mão, né? Donald Trump, bom, enfim. E aí você tem aqui você cria um doc, então você tá processando ali esse texto para a parte de inglês, e quando você lista, né, assim, as sentenças, ele criou meio que um vetor, né? Ele separou aqui essa e essa, tá vendo? Ele já colocou aqui com a vírgula, né, nesse vetor. E aqui esse HTML display, né, é só para você fazer a tabela. E você, para cada token, assim, uma linha aqui, né, docen já está tokenizando o texto. Então, para cada token desse, você está jogando aqui na tabela. Então, ele Donald Trump, board, nananã. E aí depois, né, você faz essas features, né? Aqui está escrito, né? Most basic of desse processamento é o parts of speech tags e os atributos ali dessa parte que estão definidos, né? Que é pronome, numeral, verbo, tal. E você faz essas features, né? E você, para cada doc, né? Para cada token, né, que você colocou aqui, ele gera ali o lema aqui que a gente fala, na verdade, ele é meio que um processamento que você, por exemplo, traz ele... Deixa eu achar um exemplo legal. Ele, por exemplo, transforma um is num be, né? Tipo, seria, tipo, você transforma um correr aliás, um corremos num correr, entendeu? Você transforma realmente meio que na base ali, talvez eu fale besteira, mas tipo, é algo próximo ao radical ali da língua portuguesa. Depois eu posso ver a tradução certinha, vale a pena. Por exemplo, politics vira politic, enter vira enter. Então essa aqui é a função do lema, né? E aqui aqui já são categorias ali de verbo e pronome que você consegue processar e, pô, em 6 linhas de código você já teve todo esse conhecimento, tá? Aí, passando um pouco para a próxima etapa do mão na massa, acho que quem está com esse, acho que pode pausar já e rodar esse outro. Então,
eu acho que realmente, assim, vale muito a pena fazer. Acho que a gente vai focar nisso agora até o final do workshop, né? E você consegue mandar depois, Samuel, lá no chat esse link? E basicamente é um link ali de rodar no Docker. Se tiver alguma dificuldade, a gente pode ajudar. E você consegue, né, rodar isso. Ele já vai você já vai poder conversar com o robô. Ele já tem algumas interações. E nesse arquivo, né, do Rasa, você pode personalizar a conversa, né, com a parte de stories e tudo mais. Se vocês conseguirem aí rodar esse running da Rasa with Docker aqui, vou abrir aqui também. Eita, nós, o link deu errado. Pera aí. Um A gente minutinho, acha aqui galera. rapidinho. Na real, eu vi agora, tá fora do ar mesmo deles. Não é o link que tá errado. Nossa, Rasa, não faz com a gente, tô falando tão bem de vocês. Mas acho que, peraí, eu vou tentar procurar aqui, que deve ter no repositório do Docker. Eu mandei um aqui que acho que deu bom. Tem um legacy ali, né? Caramba, onde que você achou isso, Lucas? Boa. Eu dei uma pesquisada no Google rapidinho e achei. Samuel, dá uma olhada nesse que o Lucas mandou. Eu acho que é esse mesmo, cara. Sim, é esse aí mesmo. Boa, galera. Então o Lucas aí mandou o link correto. E aí eu acho que vale a pena, né, dar uma olhada ali nessas etapas. E se alguém tiver alguma dúvida, mas a primeira intenção é vocês entenderem ali como que você coloca os exemplos, como que você coloca aí o diálogo e tal. E aí vocês, qualquer coisa a gente vai conversando. Inclusive, quando eu usei o Docker pro meu TCC do Cutuca, o Docker não, né, o Rasa e o Docker junto, eu fiz e seguir nesse tutorial, que aí você, lá dentro do container, você vai criar um projeto aí dentro do computador de vocês, que vocês conseguem ficar alterando como se vocês tivessem buildado no próprio PC, só que está dentro de um container bonitinho. Então foi muito melhor, assim, rodar o Rasa por aí. Boa. E já vai com as dependências e tal. E, ô Lucas, fala aí do seu TCC, cara, pra galera, só de curiosidade. Eu achei ele da hora. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Parece que minha internet está meio ruim. Eu tô te ouvindo bem. Tá tranquilo. Ouvindo bem? Beleza. Meu TCC, tipo, assim, o que aconteceu? Teve alguns problemas no Cutuca, que eu tive um grupo que não fez a parte dele há muito tempo atrás, e por causa disso eu acabei tomando DP na matéria de TCC2. Então eu tive que fazer a matéria de TCC2, só que não era uma turma que eu conhecia, e eu já estava na GoBots, então eu comecei a fazer sozinho. E o TCC que era para fazer em um ano, eu tinha que fazer em 6 meses, né? Foi um semestre só para fazer, e era em 3, eu tive que fazer em um, sozinho. Aí eu falei, bom, eu preciso pegar algo que eu tô mexendo sempre, então eu vou pegar aí o Rasa, que é o que a gente está usando dentro da GoBots. E o bom é que aí eu poderia pedir ajuda para o pessoal lá dentro da GoBots para eles conseguirem me auxiliar se eu tivesse algum problema, né? Então eu decidi fazer um processamento de linguagem natural, uma inteligência artificial, só que eu hoje em dia, e naquela época eu já estava também, fazendo faculdade de Direito, que é uma coisa que eu gosto bastante de estudar Direito mesmo. Aí eu falei, bom, eu queria juntar as duas coisas, eu queria juntar a inteligência artificial e queria juntar essa parte mesmo de processamento de linguagem natural junto com algo do direito.
E eu queria fazer uma parada mais voltada para o social também. Eu não queria fazer, sei lá, vou fazer um programinha aqui, comercialzão. Eu queria fazer uma coisa que, tipo assim, que eu vejo, que é o potencial que eu vejo na linguagem de processamento, né, natural. É uma coisa que eu vejo na IA, que a gente pode usar ela para mudar certas coisas que estão erradas. Por exemplo, em algumas aulas eu percebi que os professores falaram, tal, é uma coisa constitucional, que o habeas corpus, que é um procedimento chamado de remédio constitucional, ele pode ser impetrado por qualquer cidadão que consiga se expressar. Então não precisa ter um advogado, não precisa ter uma forma certinha para que seja feito, ele só precisa realmente ser feito. E de uma forma que o juiz entenda, a gente consegue impetrar o habeas corpus. E o que é o habeas corpus? O habeas corpus é um remédio constitucional que a gente usa para livrar o nosso corpo, né? Ou livrar o corpo de outra pessoa. Então, quando alguém está preso e está sendo privada da liberdade dela de ir e vir, a gente pode impetrar um habeas corpus para fazer ela ter essa liberdade de volta, que é um apelo, basicamente. E então eu usei esse processamento do Rasa e eu fiz um fluxo usando o chatbot. E com base no fluxo, o robô ia perguntando certas informações e ao final de todo esse fluxo, o robô montava um habeas corpus, conforme a pessoa tinha dado as informações. Então o robô perguntava sobre como tinha sido o crime que a pessoa tinha sido acusada, qual que era o nome, o CPF, coisas do tipo. E no final ele gerava já na estrutura do habeas corpus, porque os advogados eles usam umas estruturas sempre iguais para fazer, então já formatava da maneira certa. Então, sei lá, a minha ideia é que se eu pegasse para realmente fazer algum aplicativo, algo do tipo, seria um app simples, que o bot conversasse com a pessoa, poderia ser qualquer pessoa mesmo que tivesse um celular ou um computador, alguma página web, e ao final de tudo isso ela conseguiria impetrar um habeas corpus e entregar para o juiz, e provavelmente inibir algum abuso da autoridade, porque o habeas corpus pode ser usado para isso, quando uma pessoa está presa e é um abuso da autoridade porque ela não deveria estar. Aí foi bem interessante mexer com Rasa, foi bem tenso também, porque 6 meses foi bem complicado, mas acho que a parte mais difícil é realmente buildar tudo. Depois que você builda e já cria o modelinho, é só você começar a realmente botar a mão na massa, aí já é um trabalho mais, como eu posso dizer, braçal, assim, ficar colocando entidade, intenção, etc. Mas foi bem interessante trabalhar com isso. Boa. Bom, basicamente foi isso, pessoal. Aí acho que deu certo, consegui passar no Cutuca, pelo menos. Mas eu gostaria de talvez levar para frente esse projeto em algum momento da minha vida. Animal. Ô Vitor, eu achei um site aqui, mas não tá abrindo no meu Chrome. Vê se abre aí, pode ser que também tem outro jeito de rodar o Rasa, às vezes a galera não tem Docker, né? Ah, caraca, que da hora. Aí eu vi esse link, só que não abriu no meu Chrome, eu não consegui ver o que tava dentro. Você tá vendo aqui minha tela? Sim, tô vendo. Me dá um trem antes. Cara, esse link parece ser bom, hein? É claro que, tipo, nesse caso, vocês não vão rodar ele local, né? Mas olha, você consegue já fazer tudo aqui web. Para quem tá com dificuldade, sei lá, não tem um Docker aí no PC, ou, enfim, tá tendo alguma dificuldade para rodar o projeto, esse link ele facilita mesmo, porque ele já é tudo web. Quer ver? Eu posso até, tipo, dar um overview nesse Live Editor, né? Mas eu acho que essa documentação com certeza vai ser uma ótima para vocês lerem aí, quem tiver interesse. Então, assim, primeiramente, o que você pode treinar aqui são os exemplos, né, das intenções. Então, aqui você tem uma intenção ali de cumprimento, uma intenção de se inscrever, né, uma intenção de mandar alguma informação, né, no caso, né, um e-mail e tal.
E eu acho que se vocês editarem isso até mesmo para o português, eu acho que mesmo com o modelo inglês ele vai entender, tá? Existe um pouco disso, né? Dele conseguir, se você dá os exemplos certos, ele consegue entender até outras línguas, mesmo o corpus ali sendo em inglês. Então, você poderia ter ali criar ali uma própria intenção, dar os seus próprios exemplos. Uma tarefa legal é criar duas intenções parecidas e tentar ver para qual cada frase vai. Aqui são as respostas, então, basicamente, se você manda um GUT, né, que é um olá, né, ele vai responder isso ou isso. Se você manda um ask email, ele vai mandar aqui o e-mail. Se mandar um subscribe, ele vai mandar isso. Então, isso basicamente seria tipo o diálogo ali do robô, que são a parte das respostas. E aí o Stories, ele usa, né, essa parte das respostas para realmente formar ali a conversa. Então, você tem aqui por exemplo, se o cara, ele cumprimenta, aí o outro vai cumprimentar, aí ele fala de subscribe, aí aqui acho que vai ter a action, né, de pedir a informação, e aí ele vai entrar nessa parte da action. Deixa eu ver se tem a action aqui. Acho que eu pulei essa parte da action em algum lugar. Mas a action seria fazer ali, por exemplo, uma chamada na API para dar o subscribe. Por exemplo, até para facilitar, eu vou tentar entrar aqui e criar uma intenção nova, que seria, sei lá, intenção GoBots. Esse é... O que você acha? Não, vou fazer um merchan aqui, hein, galera. Fazer um merchan. Como quero trabalhar na GoBots. Já avisei que é um merchan. Vejo as vagas da GoBots. Tenho interesse na GoBots. Acho que já tá bom. E aí, por exemplo, se na hora da regra, né, isso aqui vão ser as intenções, na hora da resposta, a gente teria ali, né, o Uther underline GoBot, seria algo assim. Eu manjo bem até dessa parte aí da estrutura, Vitão. Pô, se mais puder básico. me ajudar aí, você me avisa se eu tô fazendo besteira, tá? Demorou. Ou fala diretamente com o Vitor. Claro que assim, eu tô fazendo algo super simples, né? O robô mais legal, ele podia perguntar da vaga, podia informar da vaga, podia falar um monte de coisa, né? Mas acho que aqui o Stories tem que ter Ô, Lucas, você acha que vai precisar colocar aqui no Stories? Talvez não, né? O Stories seria para algo mais complexo, né? O Stories é meio complicado do Rasa de entender, assim. Mas você tem que, por exemplo, tá vendo que o Stories ele chama o Action Uther Grid? Ele é tipo assim, como pode dizer, ele é como se fosse o fluxo dos nós, o Stories. Então, é bom se você quer chamar algo que você fez, você coloca, por exemplo, aí
o nome da action que você fez, por exemplo. Vamos supor que a resposta que você colocou foi o TurgoBot. É isso mesmo. Na hora que ela chama o TurGreet, ela tem que chamar o TurgoBot. É que esse forms, né, onde você precisa coletar informação, no caso a gente não está dando as regras aqui. Ah, que legal, aqui são as regras ali para os forms, né? Vamos dar um train, vamos ver se dá certo, hein, galera? Se vira nos 30. Ah, que foi? Esse não é problema meu, não. Manda um hi ali. Vai seguir no story. Porque parece que a mensagem não tá nem aparecendo, saca? Acho que não, tá errado. Aqui. Não tá indo, tô subindo aqui, né? Alguém teve esse problema também? De tipo, mudar e não entrar a mensagem? Eu tive esse problema, só que foi porque eu não tinha apertado no botão train. Entendi. O meu tá indo aqui, aparentemente. Tá respondendo. Ah, que legal. E depois dá pra até fazer o download, né, no projeto e rodar local. Bom, galera, acho que aproveitar, a gente tem mais aí quase que uns 20 minutos, né? Não precisa também acabar ali às 6, dá para quem quiser também terminar um pouco antes. Acho que eu vou abrir um pouco aqui para dúvidas, se alguém tem alguma dúvida ou alguma curiosidade a mais. Eu acho que é legal discutir. E também, assim, falar que aqui tanto eu, Samuel, quanto o Lucas, a gente está super à disposição de ajudar. O workshop é bem pouco tempo para falar de um assunto extenso, mas acho que a gente conseguiu ali exemplificar e trazer esse mão na massa assim bem simples, mas com o básico, né, do que a gente usa. E também, se alguém tiver interesse, né, acho, o Diogo perguntou aqui, né, se vai ficar disponível. Eu tenho o e-mail de vocês pelo calendar. Eu vou enviar esses slides para vocês, vou atualizar aquele link que estava fora do ar e mando para vocês, mas acho que vai ter no YouTube também, né? Então já vai ser legal. E aí, cara, quem tiver interesse em, sei lá, se tiver ali tá a fim de algum estágio nessa parte de desenvolvimento, nessa parte principalmente de linguagem natural, a gente também tem oportunidade de bolsa de C, né? Bolsa Pesquisa Empresa, que trabalha ali diretamente no nosso time de P&D. Então, sempre que tiverem ali algum interesse, vocês podem entrar em contato com a gente tem o e-mail ali que é o recrutamento@gobots, ele já vai para fazer essa triagem, se colocarem ali no assunto a área que vocês estão buscando, a gente já vai ver. Mas, cara, tanto eu, né, victor@gobots.com.br, o samuel@gobots.com.br, vocês podem entrar em contato direto. E, enfim, cara, a gente tem um super carinho aí pela faculdade, pela galera da turma, né, pela Secomp, que a gente puder ajudar vocês, a gente tá à disposição. E é mais ou menos isso. Se tiver mais alguma dúvida, vocês podem falar. Pode falar, Lucas. Se não, acho que é da hora a gente mostrar umas respostas do robô do pré aqui no painel, rapidinho. Só porque a gente tá meio que apanhando do nativo, né, que é o Rasa Simplão. Mas, bom, acho que o resultado a gente pode ver mais nos nossos bots agora. O que você acha? Você tem algo? Deixa eu abrir, que eu vou. Bota algumas respostas aí você pode compartilhar a tela. Assim. Eu compartilho. Tipo, você acha que é ruim abrir o painel? Eu acho que. Não, acho que não tem. Não sei. É que o painel vai ter ali o nome do cliente, né?
Eu acho que se você pode achar a resposta ali no painel e a gente mostra no link do produto no Mercado Livre, sacou? Você acha que você consegue achar a resposta no Mercado Livre, por exemplo? Vou dar uma olhada aqui. Bom, vai falando aí enquanto eu acho. É nóis. E essa parte do Rasa mesmo, o mais difícil é botar ele para rodar. Aí o Rasa NLU, que é onde você vai colocar todo o processamento, né? O que é uma intenção, o que é uma entidade. Tudo isso vai ter que ser definido por um ser humano. E esse é a grande parada que o Vitão falou, né? Porque uma inteligência artificial ela só consegue entender coisas porque tem um ser humano treinando ela. Falando para o robô que retirada é uma forma sei lá, de compra, né? Uma forma de você pegar o produto. Bom, de qualquer forma aqui vai aparecer, porque tem a assinatura, Vitão, vai aparecer o nome da loja na assinatura. Não, a loja não tem problema, é mais o nome do cliente que fica no painel, saca? Se for no Mercado Livre, não mostra o nome do cliente. Não, tá aparecendo... Não, exato. Tipo, não, se fosse o nome do cliente, o comprador, saca? Entendi. Era mais isso. Mas eu acho que o nome da loja não tem problema nenhum. Se for uma página de produto do Mercado Livre, é suave. Bom, então eu já sei de cabeça qual que foi o robô que respondeu. Eu vou apresentar aqui rapidão. Pode ir, eu vou tirar. É rapidinho, só para vocês darem uma olhada como que funciona. Bom, tá todo mundo conseguindo ver? Bom, a gente está aqui num anúncio do nosso cliente Fast Shop. É uma TV Smart. E o mais interessante da nossa inteligência é que ela não fica só no processamento da linguagem, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui, possui sistema Android? Esse boa tarde, o sistema operacional Android, foi a gente que respondeu. Eu queria comprar com 2 cartões, pode dividir em 2 vezes. Boa noite, você pode realizar utilizando os seus créditos do Mercado Pago. Isso aqui também foi o robô que respondeu. Deixa eu ver. Robô. A pessoa pergunta mais sobre forma de pagamento, mas tem muita coisa assim na Fast Shop mesmo que é o robô que responde. Isso aqui, ó, alimentação elétrica ou WebVolt. Só pra vocês verem como é o nível dos clientes, assim. Às vezes, tipo, sei lá, um celular, o pessoal perguntando se é 120 ou 220. Aí o robô respondeu que é bivolt. Então, além do processamento da frase, né, alimentação elétrica é 127V ou 220V ou WebVolt. Além de fazer o processamento disso, retirar que a intenção que o cliente está perguntando é uma especificação do produto e retirar a keyword, que é a palavra-chave voltagem, né, que é a entidade voltagem, ele consegue caçar dentro do anúncio para ver aonde está essa informação e com base nisso a gente tem uma resposta do robô. Então, o mais legal disso é que em poucos segundos, então, o cliente ele tá animado para fazer uma compra, em 10 segundos ele recebeu a resposta. Isso que é uma das magias aí da inteligência artificial, pelo menos no nosso ramo, né, que é o e-commerce. Mas tem muita coisa legal que dá para implementar ainda, fora essas coisas. Umas paradas mais, talvez, um pouco maiores, assim. Então, acho que era mais isso. Eu queria mostrar rapidinho algumas respostas do robô. Boa. Aqui tem duas perguntas aí. Tem a do curso, documentação, que a gente recomenda para começar. Depende um pouco de onde você quer seguir, sabe? Eu acho que a documentação ali do Rasa, do Space, vai trazer uma bagagem técnica legal para você entender como as coisas funcionam. Se você quiser mais brincar e pôr a mão na massa, fazer um robozinho simples, eu criaria uma conta ali na IBM Watson Assistant. Ele tem um free tier ali grátis. E é um free tier grátis, né?
redundante. Mas ele tem um plano ali que é de graça, que você consegue usar e já criar alguns robôs e tal. Se você está numa ideia mais de análise de dados, eu acho que usar o Python, aquele primeiro exemplo que eu dei, né, do Stanford NLP e tal, vale bastante a pena. Mas eu iria nesse caminho, Luiz. Eu acho que é uma área ainda muito nova, né? A gente não vê muito conteúdo. Quem acaba produzindo mais conteúdo são as empresas. Por exemplo, a IBM, que vai te ensinar ali a usar o Watson Assistant, é um conteúdo bem legal. Pode ser um caminho, assim. A documentação do Watson Assistant, ela foca bastante, assim, em intenções, entidades, diálogo. Eu recomendaria também. O Diogo perguntou aqui se as respostas já estão prontas numa biblioteca ou também são desenvolvidas pelo robô. A gente tem respostas que já estão prontas e a gente tem respostas que são desenvolvidas pelo robô. Digamos ali que a primeira fase, né, da nossa IA foi muita coisa manualmente inserida, tipo, numa biblioteca e tal, para a gente responder, e mapeando, mas hoje a gente tem respostas que são desenvolvidas pelo robô também, e aí o meio termo disso seria, tipo, o exemplo que o Lucas deu, né? Tipo, cara, o cara perguntou da voltagem, o robô, ele meio que foi procurar a voltagem e respondeu. Um outro exemplo legal que o Lucas mostrou é, tipo, cara, quando o cara pergunta, esse é compatível com o meu carro? E o robô responde, não, mas esse e manda o link, sabe? Usando uma recomendação e tal. Isso também, né, uma resposta que o robô manda e é animal. O André, acho que não foi dúvida, né, mas sensacional a solução de vocês, como eu tenho pouco pergunta repetida, total, André, tipo, eu acho que esse foco nosso que a gente deu no e-commerce veio muito de como o mercado, ele enxergava, né, essa solução e atendimento. Imagina, você tem a gente vai entrar aí na Black Friday, né, cara, e 1 milhão de perguntas o dia inteiro, um volume altíssimo, e são perguntas que, cara, os segundos para responder fazem muita diferença ali na compra, né? Então a gente consegue automatizar um monte de coisa, trazer um valor bem legal. A gente focou mais no pré-venda, mas tem dúvidas desde depois da compra, de rastreio, cara, é um universo, vocês não fazem ideia da quantidade de perguntas e de atributo que a gente responde, assim, sabe aquelas pá que calcula que detector de metal para achar metal na praia, né, achar moeda na praia, a gente tem informação de que, cara, quantos metros esse negócio consegue detectar, coisa de compatibilidade de carro, validade de leite ninho, cara, tem de tudo, cara. E assumir esse desafio, né, pro e-commerce, para todas as categorias, foi super desafiador, né, essa interação de pergunta e resposta, você não pode fazer o robozinho de menu, né, clique 1 para isso, 2 para isso, a gente não tinha como fazer, e aí meio que forçou a gente a ter uma IA bem avançada, assim, e, cara, cada vez mais a gente caminha, né, tá evoluindo. Acho que hoje, depois de aí 3 anos, 4 anos, né, de empresa, a gente tem algo bem da hora para o mercado, coisas bem únicas, mas que ainda tem muito caminho pela frente e muita etapazinha, né, para evoluir, para a gente conseguir chegar num ponto que você faz uma super recomendação, entende tudo, responde tudo. Mas é bem legal, cara, trabalhar com a IA, ver como que essas redes neurais se comportam, ver o que dá certo, o que tá errado. Acho que o lance de usar IA na prática ali, né, no dia a dia, com um monte de loja, é super, sei lá, super legal, né, trazer isso acessível para um monte de empresa. Acho que um negócio que eu acho massa da GoBots é que o cliente não precisa configurar nada e a gente dá tipo, teste grátis pro cara e ele consegue usar ali em um mês de teste grátis e a gente configura o robô em coisa de dias, né, horas, e a gente consegue trazer uma super acessível para os caras e por isso a gente tem conseguido crescer bem. Mas é bem legal, né? Se vocês quiserem trocar ideia sobre isso, estou super à disposição também, é um assunto que eu gosto pra caramba. E acho que também uma coisa bem interessante, assim, de trabalhar com a IA é que hoje em dia a gente vê bastante IA, né, sendo falado por aí, sobre até na TV a gente vê, tem uns aplicativos bem loucos, assim, de IA, que até é meio assustador, aquele lá que substitui o rosto da pessoa usando inteligência artificial, e são coisas, assim, que você vê e se fala, pô, onde que vai parar? Aí, trabalhando com inteligência artificial, você consegue enxergar as limitações dela.
e o quanto que ela ainda está atrasada comparado a um cérebro humano, porque às vezes a gente fica se perguntando, né? Ah, mas pô, onde que vai dar essa evolução? A gente está perto de uma Skynet, sei lá. E aí, trabalhando, você vê que, assim, tem muita coisa para a gente correr atrás, para talvez um dia se tornar uma Skynet, mas é realmente limitado e é legal, tipo, você fazer parte de crescer ela, né, de deixar ela mais inteligente. Acho que é tipo ver uma criança crescendo mesmo, né, Vitão? Que a gente fala com as lojas. Os robozinhos conhecem o bebê e vai evoluindo e tem que dar, né? Dá trabalho. Da hora. Acho que nesse ponto de Skynet aí, acho que a gente tá bem distante. Tem uma frase que fala que o carro autônomo fosse inteligente igual a gente, ele não te levava pro trabalho, ele te levava pra praia, entendeu? Então, cara, tipo, o cérebro humano, a inteligência humana, ela é única, assim. É muito difícil uma máquina ser inteligente do jeito que a gente é, né? Com toda essa nossa vivência e aprendizado. O que eu acho é que, cara, se você especificar em tarefas específicas, a inteligência vai conseguir talvez se sair melhor, mas em tarefas bem especificadas ali. Mas show, galera. Eu acho que é isso, então. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá? Se alguém tiver algum interesse, alguma dúvida, cara, manda e-mail para mim. A gente conversa. E se alguém tiver interesse em alguma vaga, quiser já mandar direto para o recrutamento.com.br. Acho que com isso dá para finalizar. Não sei se mais alguém tem uma dúvida, eu vou deixar aí mais 4 minutinhos. E, porra, muito obrigado pelo tempo de vocês aí, numa sexta-feira, 5 da tarde, né? Me sinto quase um professor da Unicamp ali, levando a aula até o final. Foi interessante. Jogo 18h30, cara, eu tava com o horário das 16, não sei se eu coloquei o convite errado, mas tá até Na verdade, 18h30 era mesmo no workshop. Eu, assim, do nosso lado a gente meio que já terminou o que a gente planejou, sabe? A gente planejou fazer até às 18, mas se tiver alguma dúvida eu posso ficar aqui na sala pra gente bater um papo também e, enfim, trocar uma ideia nesses pontos. Olha, o Francisco mandou, pessoal, antes de ir, um formulário aí. Qual que é a boa desse formulário, Léo? Esse é o formulário de feedback para vocês contarem o que vocês acharam do workshop. E lembrando também que o formulário ele vale para concorrer ao sorteio do fone Bluetooth da Xiaomi. É isso, gente. Pô, o conteúdo foi muito da hora. O Vitor, o Lucas, Samuel. Aposto que a galera aproveitou bastante aí. Aprendeu um pouco sobre chatbot. E obrigadão por virem. É isso, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, o pessoal aqui se dispõe a tirar. Podem mandar aí no chat, pode ligar o microfone também. Não tem problema. Manda aí, Yuri, a opinião, pode falar. Ou se quiser mandar no texto também. Alô? Dá pra ouvir direitinho? Peguei o microfone. É o seguinte, todo ano eu sou do Cotil e a gente faz o Copa. E aí, pro Copa do ano que vem, eu tava pensando, eu juntei com mais 2 professores, e a gente queria fazer uma IA de recomendação de filme, que vai perguntar pro usuário o que ele gosta e dar uma recomendação. Aí, eu queria saber de vocês o que vocês acham que fica mais fácil de fazer por uma questão de tempo, de conhecimento, se é usar algo pronto, algo mais pronto, né, igual o Rasa, ou usar aquele Rasa na internet, ou fazer algo, usar aquela estrutura de grafos que vocês mostraram. Se vocês puderem dar uma opinião, Eu acho que assim, para você fazer isso, é mais interessante, talvez. Acho que talvez o Watson, né, Vitão?
Então, eu fico pensando assim, ó, eu vou falar os dois lados, tá, Yuri? Um é, tipo, se o objetivo é você focar na recomendação, eu talvez não colocaria ali uma interface de chat, sabe? Faria algo que, assim, você digita ali um filme e ele te recomenda outro, sabe? Fazer meio que na linha de código ali para seria, vai, a versão mais simples possível. Depois que você tiver isso feito, né, aí você poderia transformar isso, por exemplo, em API e colocar um robô para, tipo, perguntar, né, cara, qual filme você chegou, entender esse nome e aí mandar para essa API e retornar ali com a recomendação. Eu acho que são meio que duas etapas, saca? Eu acho que vale a pena, pelo que eu entendi, o mais importante é essa primeira. Eu focaria primeiro nessa primeira para você não, tipo, não ficar com muita coisa para fazer. Né? Nesses trabalhos, acho que sempre um desafio você definir bem o escopo. E aí, para a parte de recomendação, eu super recomendo você usar eu acho que é o DBpedia, tá? Mas o DBpedia, acho que tem uma base ali, você consegue, por exemplo, com base num título, né? Você consegue consultar títulos relacionados ou títulos do mesmo, como posso dizer, do mesmo autor. Aí vai depender do que você quer fazer de recomendação, entendeu? Mas eu usaria algo nessa linha, cara. Eu tentaria, tipo, fazer essa parte da recomendação ali usando o DBpedia e depois eu traria isso para a interface de chat. E aí nessa interface de chat, eu acho que talvez usando as actions do Rasa é um caminho, se você se der bem aí rodando o Rasa no Docker. Mas, porque acho que é uma interface, é uma conversa simples, eu acho que ela cai melhor no Rasa. Agora, se você quiser fazer uma recomendação, sei lá, que é mais racional e menos algoritmo e grafos de conhecimento, você poderia entrar no Watson mesmo, no Watson Assistant, criar um super diálogo lá que pergunta um monte de coisa e fazer algo meio baseado em menu, né? Se ele perguntar uma coisa de aventura, ele recomenda tal coisa. Então você consegue ter, tipo, às vezes sei lá, uma interação mais legal ali em termos conversacional, mas menos algoritmo, né? E aí, se você quiser usar o melhor dos dois, você faz, cara, um puta conversacional, um puta algoritmo, mas aí acho que gasta mais tempo, né? Acho que deu pra sair do mais simples pro mais complexo. Você concorda, Lucas? Ou Samuel? Eu concordo, porque assim, o Watson, por exemplo, se fosse para eu pensando, se eu fosse fazer esse plano de recomendação, né? Eu usaria o Watson, se eu quisesse fazer uma recomendação mais simples mesmo, e eu treinaria um fluxo, cara. Tipo, pegar um fluxo, aí vai criando os nozinhos. Ah, se respondeu isso, vai para tal parte do fluxo. E depois, ao final de cada fluxo, só que vai ficar um fluxo gigantesco. Vai dar trabalho, mas é todo fluxo, é todo um fluxograma dentro de uma inteligência artificial. Agora, no Rasa mesmo, seria a parte de codagem, pesquisar em certos lugares, ter retorno, criar um endpoint, não sei o quê. E a parte, assim, de questão de fluxo, entidade, vai ficar um pouco mais simples. Mas aí você que vê o que você quer. Assim, em questão, se você curte codar, eu sou da mesma opinião do Vitão. Vai pro Rasa com o Docker, naquele tutorialzinho que a gente passou, segue ele e aprende a usar o Rasa. Se você quer mais uma coisa fácil, usando interface e tal, os nozinhos bonitinho, todo mundo pode ajudar, faz com o Watson. Entendi. Não, valeu, é que a gente tá meio perdido um pouco na direção que a gente quer seguir. Ajudou demais, valeu aí. Se vocês quiserem conferir, acho que ano que vem deve estar lá. Boa, é isso. Eu vou ter que ir, Parabéns pessoal, pela mas muito ideia. obrigado. Parabéns. Muito obrigado aí, todo mundo que compareceu ao workshop. Brigadão, de verdade. E qualquer coisa também, é só chamar o Vitão, que eu posso estar disponível. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Lucas. Show, galera. Então eu vou encerrando a gravação também. É isso.